maioria deles eram assassinos que foram condenados à prisão perpétua por seus crimes. Alguns conseguiram sair, mas apenas depois de passarem décadas atrás das grades. Qual foi o maior tempo que alguém realmente passou cumprindo uma sentença na prisão? Contagem regressiva, número 5. Em 1907, um homem afro-americano chamado Johnson Van Dyke Grigsby e um homem branco chamado James Brown estavam jogando pôquer de 5 cartas em um bar de Indiana. De acordo com a transcrição do julgamento, o jogo terminou quando uma briga se instalou entre os dois homens. Maldições e insultos raciais foram proferidos e o Sr. Brown puxou uma faca sobre Grigsby. Grigsby se afastou, mas apenas para pegar sua própria faca e retornar sua luta com Brown. Ele esfaqueou Brown até a morte com a faca. Segundo o genealogista Reginald Pitts, Grigsby recebeu uma sentença de prisão perpétua depois de concordar em se declarar culpado de assassinato em segundo grau. Na penitenciária estadual de Indiana, na cidade de Michigan, Grigsby se manteve sozinho e ficou longe de problemas. O historiador Mike Dash observa que Grigsby passou muito tempo na prisão lendo 3 livros, a Bíblia, uma enciclopédia e um dicionário. Apesar de seu bom comportamento, a liberdade condicional lhe foi negada várias vezes. Grigsby atraiu atenção principalmente por causa da quantidade de tempo que esteve na prisão. Depois de ter a liberdade condicional negada 33 vezes, ele foi finalmente libertado da prisão em 1974. Isso significa que Grigsby passou 66 anos e 123 dias na prisão. Grigsby ganhou algum status de celebridade por esse feito. Uma fonte relata que Grigsby foi nomeado pelo Guinness Book of World Records como o preso mais antigo do país. Grigsby também foi a inspiração da música de Johnny Cash de 1976, Michigan City, Howdy Do, e Cash até deu a Grigsby uma televisão colorida como presente. É estranho pensar que, quando Grigsby entrou na prisão em 1908, as televisões ainda não haviam sido inventadas e ele foi transportado para a prisão em uma carroça puxada por cavalos. Dadas as circunstâncias de Grigsby, é compreensível que ele inicialmente tenha tido dificuldades para se adaptar à vida fora da prisão. Ele chegou a voltar voluntariamente à prisão em determinado momento, mas finalmente foi embora em 1976. Ele viveu mais alguns anos, falecendo em 1987 aos 101 anos. Contagem regressiva número 4. Um prisioneiro que já cumpriu mais tempo de Grigsby é John Phillips. Atualmente, Phillips cumpre pena de prisão perpétua no Centro Correcional Randolph, uma prisão de segurança mínima perto de Asheboro, Carolina do Norte. Um artigo de Wilmington Morning Star de 1995 descreve Phillips como pobre, retardado mental e negro. Ele foi inicialmente acusado de estupro em primeiro grau de uma menina afro-americana de 5 anos de idade, mas Phillips aceitou uma negociação de confissão que reduziu a pena para acessória antes do fato de estupro. Essa pena menor e a condição mental de Phillips foram o que o salvou de ir à câmara de gás. Phillips tinha apenas 17 anos quando começou a cumprir sua sentença em 17 de julho de 1952. Ele é elegível para a liberdade condicional desde 1962. Ele provavelmente poderia ter sido libertado anos atrás caso se esforçasse mais para a condicional, mas Phillips não quer sair. Em uma entrevista de 1995, ele disse: "Aqui é onde fica minha casa. Vou ficar aqui até morrer." A gestora de processos de Phillips na época, irmã Timberlake, disse que ele também não quer ser colocado em um lar de idosos fora da prisão. Ele sente que as pessoas que vão para lares de idosos morrem e ele sente que isso aconteceria com ele. É difícil determinar se sua atitude mudou ao longo do tempo, porque sua história não recebeu muita publicidade nos últimos anos. Phillips agora tem 85 anos. Em 17 de julho de 2019, ele cumpriu 67 anos de prisão. Se ele permanecer na prisão nos próximos anos, ele ultrapassará o tempo de prisão do próximo prisioneiro da nossa lista, Paul Geidel. Contagem regressiva número 3. Paul Geidel e Johnson Van Dyke Grigsby eram contemporâneos e foram condenados por seus crimes em um intervalo de poucos anos um do outro. Em 26 de julho de 1911, Geidel assassinou e roubou um hóspede que estava em um luxuoso hotel de Nova York chamado Iroquois. Geidel havia trabalhado como mensageiro lá e seu alvo foi um hóspede, um viúvo de 73 anos chamado William Jackson. Por causa de rumores de que Jackson mantinha muito dinheiro em seu quarto. Os rumores se mostraram falsos. Depois de bater na cabeça de Jackson e sufocá-lo com um pano embebido em clorofórmio, ele encontrou apenas alguns dólares, um relógio e um alfinete. Ele penhorou os itens para comprar um terno novo que estava usando quando a polícia o prendeu. Geidel enfrentou sérias consequências por seu esquema fracassado e brutal
total de enriquecimento rápido. O promotor público Charles Whitman, que estava no quarto ao lado de Jackson no momento do crime, pressionou pela pena de morte. Guidel provavelmente teria sido executado se não fosse pela misericórdia do júri. De acordo com o New York Daily News, o júri, citando a idade de Guidel, surpreendeu a todos ao condená-lo por assassinato em segundo grau, e ele foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 20 anos. Como Phillips, Guidel tinha apenas 17 anos quando entrou na prisão em setembro de 1911. Ele estava perturbado por uma doença mental enquanto estava atrás das grades. Depois de passar algum tempo no famoso centro correcional Sing Sing, ele foi declarado legalmente louco em 1926 e enviado ao Hospital Estadual para os Criminosos Insanos de Dannemora. Ele permaneceu lá até 1972. Foi então transferido para uma prisão de nível de segurança múltipla chamada Instituição Correcional Fishkill. Logo após a transferência para Fishkill, sua história e longa sentença de prisão chamaram a atenção da imprensa. Embora Guidel não tenha gostado da cobertura da imprensa, provavelmente ajudou a convencer os funcionários da prisão a conceder-lhe liberdade condicional em 1974. No entanto, Guidel não queria ir embora. Acostumado à vida de preso, ele decidiu ficar na prisão por mais 6 anos antes de finalmente deixar Fishkill em 7 de maio de 1980. Na época de sua libertação, Guidel tinha 86 anos. Ele quebrou o recorde de Grigsby por mais tempo, cumprindo 68 anos e 245 dias na prisão. Fora da prisão, ele viveu mais 7 anos em um lar de idosos até sua morte em 1987. Por muitos anos, Guidel manteve o título de preso mais antigo dos Estados Unidos até que outro prisioneiro americano superou seu tempo na prisão. Contagem regressiva número 2. Francis Clifford Smith está atualmente preso no Instituto Correcional de Osborne, em Somers, Connecticut. Acumulando uma ficha criminal desde os 13 anos, ele tinha 24 anos quando foi condenado pelo assassinato de um vigia noturno de 68 anos chamado Groover Hart no Indian Harbor Yacht Club, em 1949. Os eventos que ocorreram durante e após o julgamento de Smith foram como saídos de um filme. De acordo com um artigo do Greenwich Times, um de seus parceiros no crime, George Louden, testemunhou inicialmente contra Smith, mas depois desmentiu sua história no banco das testemunhas, dizendo que havia sido forçado pelas autoridades policiais. Depois de ser enviado para a prisão em 7 de junho de 1950, Smith passou 4 anos no corredor da morte após sua condenação, evitando por pouco a execução em 7 ocasiões diferentes. Em 1954, ele seria executado literalmente dentro de poucas horas quando recebeu um indulto de último minuto de uma fonte inesperada. Outro criminoso chamado David Blumet alegou que ele era o outro cúmplice no assassinato de Hart. A confissão de Blumet foi suficiente para que a sentença de Smith fosse alterada para 25 anos em prisão perpétua. Eventos mais dramáticos se seguiram. Desapontado por não ter conseguido um novo julgamento, Smith escapou da prisão em 1967 e cometeu um assalto durante a fuga, que acrescentou 3 a 7 anos à sua sentença. Na década de 1970, sua liberdade condicional foi interrompida depois que uma violação da condicional o enviou de volta à prisão. A idade não interferiu em sua capacidade de violar as regras da prisão. Mesmo aos 66 anos, ele teve forças para atacar outro preso em 1990. No entanto, foi sua última infração exigindo ação disciplinar. Smith comemorou seu 95º aniversário em 1º de setembro de 2019. Como Phillips, ele perdeu o interesse em sair da prisão. Um funcionário da condicional diz que ele até renunciou ao pedido de condicional. Em 7 de junho de 2019, ele cumpriu 69 anos de prisão. Atualmente, acredita-se que Smith seja o prisioneiro mais antigo dos Estados Unidos e o prisioneiro mais velho dos Estados Unidos. Se ele permanecer na cadeia, ele pode quebrar o recorde de maior pena de prisão já cumprida, o qual é mantido pelo prisioneiro final em nossa lista. Contagem regressiva número 1. Como Johnson Van Dyke Grigsby, Charles Fossard era um jovem no início do século XX. O historiador Mike Dash o descreve como um ex-marinheiro que havia desembarcado em Sydney em 1900 e várias fontes indicam que ele era originalmente da França. A mudança espontânea de Fossard para a Austrália o deixou sem dinheiro e desabrigado. Ele era um vagabundo quando encontrou um senhor chamado William Ford em Skye, Austrália. Segundo Dash, Fossard assassinou Ford depois que Ford o afastou de sua casa em 28 de junho de 1903. 2 semanas depois, a polícia prendeu Fossard com as botas de sua vítima nos pés. Fossard foi considerado louco. Ele então foi enviado para um local chamado Ararat Lunatic Asylum em 21 de agosto de 1903.
ele permaneceu em sua infame ala J pelo resto de sua vida. Segundo o Goldfields Guide, alguns dos homens mais perigosos e perturbados do estado estavam alojados aqui em condições horríveis. Apesar do ambiente inóspito, Fossard continuou vivendo década após década após década. Quando Fossard finalmente morreu em 1974, ele tinha 92 anos e passara 70 anos e 303 dias na prisão. Deveria existir um período máximo que alguém poderia passar na prisão? Deixe-nos saber nos comentários. Obrigado por assistir e, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Vejo você na próxima vez.